Olá, pessoal! Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E estes são os destaques de hoje. Indústria química deve indenizar supervisor por cancelamento de cláusula de não concorrência. Volkswagen deve indenizar empregado mantido em ociosidade. Setembro Amarelo. Como identificar sinais de que é preciso buscar ajuda. Tudo isso agora no Revista TST. A seção 1 de dissídios individuais decidiu que um bancário do Rio Grande do Sul tem direito de receber indenização corrigida pela taxa Selic. O índice vai ser aplicado desde a data em que a ação trabalhista foi ajuizada em 2011. A repórter Michele Chiapa traz mais detalhes para a gente desse assunto. Oi, Michele. Oi, Anderson. Olá, Luana. Esse caso envolveu o Banco Santander. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul havia estabelecido que o IPCAE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que reflete a inflação do Brasil, deveria ser usado para a correção dos juros da indenização a serem pagos ao bancário. A conclusão foi mantida pela 7ª turma do TST em 2017. 3 anos depois, no entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante sobre o tema, que deve ser seguido por todas as instâncias do Judiciário. Ficou decidido que os créditos trabalhistas devem ser corrigidos na fase pré-judicial pelo IPCAE e a partir do ajuizamento da ação pela Selic, a taxa básica de juros. Após a decisão, o Banco Santander entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência das turmas do TST. Por unanimidade, os ministros da SDI1 acompanharam o voto do relator, ministro Breno Medeiros, no sentido de adequar o entendimento da Corte Superior Trabalhista. Anteriormente, a súmula 439 do TST previa que a correção monetária se daria a partir do momento em que o direito à verba indenizatória é reconhecido. Agora, vale a taxa Selic como indexador a ser aplicado desde a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Conforme o voto do relator, se o índice de correção não tiver sido estabelecido na decisão definitiva, a taxa Selic deve ser utilizada de forma geral, tanto para a correção monetária quanto para os juros de mora. O caso transitou em julgado, não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Anderson, Luana. Obrigado, Michele. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Michele. Até a próxima. Vamos agora para a seção 2 de dissídios individuais, que entendeu que um analista de TI em trabalho remoto pode entrar com ação na cidade onde mora. A decisão leva em conta a atuação da empresa em nível nacional e o fato de o empregado trabalhar de casa. No processo, o analista de segurança pediu a anulação de contrato firmado como pessoa jurídica e a declaração da competência do juízo de Americana, em São Paulo, para julgar a ação. O profissional alegou que, como prestou serviços à empresa por 2 anos, na modalidade de teletrabalho, não precisaria entrar com a ação em Chapecó, cidade sede da empresa. A empregadora, no entanto, argumentou que, nesses casos, a competência para julgar a ação deve ser da localidade em que está estabelecida. Afirmou ainda que, enquanto a lei não tiver normas claras e específicas sobre a competência territorial para o trabalho remoto, deve valer a regra geral da consolidação das leis do trabalho. Ao avaliar a situação, a Vara de Americana determinou a remessa do caso para São Paulo, pois o analista se reportava a essa filial. Foi então que o juiz da 73ª Vara do Trabalho Paulista requereu que o TST definisse a quem caberia examinar o processo. Entre outros pontos, destacou a possibilidade de prejuízo ao trabalhador e a capacidade econômica da empresa, que tem filiais em diversas cidades do país. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, constatou que, segundo informações fornecidas em site institucional, a empresa atua em diversos estados da federação e em outros países.
Para o ministro, os critérios previstos no artigo 651 da CLT, que estabelecem como foro o local da prestação de serviços, se lidos e aplicados de forma estritamente dogmática, podem inviabilizar o acesso à justiça, previstos na Constituição Federal. Diante da necessidade de assegurar ao trabalhador esse acesso e também de garantir ao empregador o amplo exercício do direito de defesa, o relator assinalou que, quando a empresa envolvida tem atuação nacional, o TST admite que a ação corra no local de domicílio do trabalhador. A decisão foi unânime. No próximo bloco, empregado da Volkswagen que ficou em ociosidade deve ser indenizado. A gente volta já. Com o slogan Seu Direito Vale o Ouro, a Justiça do Trabalho vai realizar de 16 a 20 de setembro a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Organizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho, o evento visa resolver processos em fase de execução. É nessa etapa que as parcelas trabalhistas definidas no processo devem ser pagas. E o tema desta edição, Luana, foi inspirado na Jornada Olímpica para a conquista de uma medalha. Nas Olimpíadas, a vitória se concretiza quando o atleta ganha a medalha no pódio. Já uma ação trabalhista que reconheceu um direito só se torna efetiva quando o trabalhador ou a trabalhadora recebe os valores devidos. E fique agora com o giro de notícias das turmas do TST. Começamos o giro de hoje pela primeira turma. O colegiado validou a demissão de uma técnica de enfermagem contratada temporariamente por um hospital gaúcho. Ela havia sido aprovada em concurso público para substituir profissionais em licença médica. A técnica de enfermagem disse que foi admitida por meio de concurso público para prestar serviços no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com o fim do contrato por prazo determinado, ela foi dispensada. Na ação trabalhista, a profissional afirmou ter direito à vaga definitiva, porque o hospital teria feito um novo certame durante a validade do concurso que ela prestou. O edital previa a contratação temporária por 180 dias, prorrogáveis por igual período, para atender necessidade identificada, como autoriza a Constituição Federal. Mas a empregada alegou que a cláusula era ilegal. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não aceitou o pedido. A técnica, então, buscou rediscutir o tema no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma foi o ministro Dezena da Silva. Ele destacou que a profissional não foi contratada para suprir vagas definitivas. Isso afasta a suposta ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses que justificariam a nulidade da dispensa e a conversão do contrato para prazo indeterminado, com a reintegração da empregada. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Uma indústria química do Rio de Janeiro vai ter de indenizar um supervisor por ter cancelado cláusula de não concorrência prevista no contrato do trabalhador. Pois é, Anderson, o acordo previa 2 anos sem poder trabalhar para concorrentes com pagamento de salário em contrapartida. Para a 5ª turma, a revogação não poderia ser unilateral, pois causava prejuízos ao empregado. E quem explica melhor essa decisão para a gente é o repórter Rossini Gomes, que já está aqui conosco. Oi, Rossini. Oi, Luana. Olá, Anderson. O trabalhador contou na ação que era empregado de uma indústria química que posteriormente foi comprada por uma empresa americana. A nova empregadora firmou um aditivo contratual de 2 anos com o supervisor e uma das cláusulas previa que, em caso de rescisão, ele não poderia se envolver em nenhuma atividade de concorrência aqui no Brasil. Em compensação, receberia mensalmente indenização igual ao valor do último salário. No entanto, segundo o empregado, 2 dias antes do fim do contrato, a contratante entregou um documento afirmando que abriria mão da cláusula de não concorrência e, por isso, não pagaria o valor previsto. Na Justiça do Trabalho, o profissional pediu a indenização prevista no aditivo contratual. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, manteve a decisão de primeiro grau que havia aceitado o pedido. O TRT considerou que não era possível alterar unilateralmente o contrato e que não havia previsão de renúncia no aditivo.
A indústria recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que a não concorrência existia em proteção à empresa e não ao empregado. Na justificativa da empregadora, a revogação posterior da cláusula não configura alteração contratual lesiva. Porém, a relatora do caso na quinta turma, ministra Morgana Richa, explicou que nos contratos individuais de trabalho, a alteração das condições só é lícita se houver consentimento mútuo e desde que não haja prejuízos ao empregado. No caso, segundo a relatora, a cláusula de não concorrência foi pactuada livremente e integrava o contrato de trabalho, impondo obrigações e vantagens para ambas as partes. Sendo assim, ela não poderia ser alterada unilateralmente, em evidente prejuízo para o empregado, que deixou de receber a indenização a que tinha direito. A decisão foi unânime e a empresa entrou com embargos de declaração. Anderson, Luana, eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Rossini. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Mudando de assunto, você já ouviu falar em ociosidade forçada? É quando o empregador impede o empregado de exercer funções na empresa, mesmo estando no local de trabalho. Essa situação aconteceu com o montador de produção da Volkswagen. Nesse caso, a terceira turma condenou a empresa de veículos a pagar indenização de R$15 mil ao trabalhador, que ficou meses sem atividades no serviço. De acordo com o colegiado, a montadora atentou contra a integridade psíquica do empregado. Na ação trabalhista, o montador relatou que foi contratado para a produção de automóveis da Volkswagen Brasil, mas ficou sem atividade alguma durante 5 meses. Por isso, pediu indenização por dano moral. Em defesa, a empresa alegou que ele estava inserido em um programa de qualificação profissional juntamente com outros empregados. Mas o trabalhador apresentou outra versão. Ele afirmou que o grupo de empregados selecionados ficava em uma sala precária, assistindo filmes e palestras sobre qualidade e processo produtivo. O montador também relatou que, ao final do expediente, ele e outros trabalhadores eram humilhados com palavras vexatórias por outros empregados. Situação que, segundo ele, comprometeu a saúde psicológica, a dignidade e o bem-estar. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo não aceitou o pedido de reparação. O entendimento foi que a empresa não violou o direito de personalidade. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele avaliou que, mesmo com a possibilidade de o trabalhador fazer atividades particulares e ter recebido normalmente os salários mensais, a situação de ociosidade não elimina o abuso de poder diretivo pelo empregador. Quanto ao tema indenização por danos morais ou ociosidade forçada, por violação do artigo 5º 10 da Constituição e 186 do Código Civil, e quanto ao tema horas extras, limitação temporal, parcelas vicendas, por violação do artigo 323 do CPC, e no mérito do provimento para condenar a reclamada no pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do ócio forçado, imposto ao reclamante, no importe de R$15 mil. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos declaratórios. Setembro Amarelo. Como identificar sinais de que é preciso buscar ajuda? A resposta você confere após o intervalo. Respeito, segurança, salário justo e condições dignas são princípios que garantem um trabalho decente. É o que a Justiça do Trabalho busca assegurar a todas as pessoas. E para reforçar esse entendimento para toda a sociedade, foi lançada a campanha Trabalho Decente pra Gente. Veja só. Fui privada de ir à escola, tive várias, fui privada, não tive direito a brincar, entendeu? Foi só ali, só trabalhar. Fui privada de tudo. Tudo. Eu não tive infância. Sempre falo, eu não curti a minha infância. Por conta da exploração do trabalho. As feridas, elas cicatrizam, mas deixam marca. E eu tenho marca porque eu sofri muito na minha vida. Esse depoimento emocionante é de Valdirene Boaventura. Ela foi vítima de trabalho escravo em ambiente doméstico na Bahia por 8 anos. A história dela serviu de base para o lançamento da campanha Trabalho Decente pra Gente, uma iniciativa do TST em defesa da Justiça do Trabalho. O objetivo do projeto é estabelecer um diálogo entre a sociedade e o universo trabalhista.
A campanha de conscientização que traz depoimentos verídicos de pessoas que passaram por situações graves de violação dos seus direitos fundamentais e evidencia como a Justiça do Trabalho atua em prol da dignidade do ser humano e dos direitos fundamentais. O lançamento da campanha ocorreu durante a abertura do 29º curso de formação inicial para magistrados do trabalho. Essa é a formação da segunda turma do curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, que contou com a presença de mais de 100 juízas e juízes do trabalho recém-possados. O diretor da ENAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, enfatizou que a participação de novos magistrados em iniciativas como esta é fundamental para uma carreira promissora na magistratura trabalhista. É fundamental que exista uma escola institucionalizada, forte, presente, atuante, dinâmica, absolutamente atualizada com os grandes temas da sociedade, do judiciário, para que ocorra a formação inicial, que é o caso vertente, e a formação continuada de todos os magistrados, porque a nossa profissão exige que nós sejamos atualizados permanentemente. Para conhecer as ações de conscientização sobre o trabalho justo e decente, é só acessar o site tst.jus.br/trabalho decente pra gente. Setembro é considerado o mês de prevenção do suicídio. A campanha Setembro Amarelo surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas e estimular as pessoas a buscarem e a oferecerem ajuda. A cor amarela é usada mundialmente como referência direta ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é lembrado em 10 de setembro. Mas como identificar sinais de que é preciso buscar ajuda e como auxiliar outra pessoa? É o que você confere na reportagem especial de Samantha Flor. Em meio a tanta informação e atividades realizadas diariamente, o sofrimento emocional pode passar despercebido. Muitas vezes, sorrisos escondem o peso de batalhas silenciosas e aqueles que mais precisam de apoio seguem invisíveis. Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. A data foi idealizada em 2014 por diversas entidades e teve a primeira edição em 2015, para destacar um tema que deve ser discutido durante o ano todo. Mas afinal, como saber se é necessário pedir ajuda e para quem? O primeiro ponto que a gente percebe é que o suicídio em si, ele não acontece do nada. Em geral, a pessoa que chega, né, a ser vítima desse processo, ela já vem enfrentando um sofrimento desses pensamentos iniciais. A pessoa começa a cogitar a possibilidade de fato, cometer o ato. E ela começa, então, a fazer planejamentos. Ela tem que buscar um psicólogo, uma psicoterapia, e a partir de uma avaliação desse psicólogo, muito provavelmente também a gente vai contar com a ajuda do psiquiatra. Porque, e às vezes não só, às vezes também vai entrar o assistente social. Se digamos assim, um motivo emergente, imediato para o suicídio está no campo, por exemplo, de uma vulnerabilidade social. A psicóloga explica que identificar sinais de sofrimento emocional exige sensibilidade e ação imediata. Segundo ela, a melhor forma de agir quando perceber que alguém precisa de ajuda é praticar a escuta ativa sem julgamentos. Também é importante se disponibilizar a acolher. Então, chegar e pontuar o que é que você observou. Olha, eu estou notando que você está diferente, estou sentindo você mais preocupado, estou sentindo você desanimado, estou notando que você não está saindo tanto, ou que você não tem se comunicado tanto com seus amigos. O que é que está acontecendo? E, literalmente, escutar. A gente não está falando de ouvir, porque ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Quando você escuta genuinamente, você vai tentar entender que aquele problema que a pessoa está relatando, que para você não seria um motivo para você se tornar vítima de suicídio, para aquela pessoa pode ser. Relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2022, mostra que em 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais.
Nesse mesmo ano, a OMS também oficializou o burnout como uma doença provocada pelo estresse crônico no local de trabalho. Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde contabilizou, de 2010 a 2021, 15.507 suicídios. Desses, 77,8% foram cometidos por pessoas do sexo masculino. Nesse mesmo período, o suicídio representou a 27ª causa de morte no país, afetando principalmente a população adolescente e adulta jovem. E fica o alerta: ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre o suicídio está relacionado ao adoecimento mental diagnosticado. Quando a gente olha para o fenômeno do suicídio, a gente entende ele como um fenômeno, dá um exemplo, como se fosse uma grande cebola, né? Em que o núcleo é o indivíduo, com suas características biológicas, né? Com sua história de vida, né? Com a construção da sua subjetividade. Ao redor, a gente vê a comunidade mais próxima, né? A gente vai ver que algumas comunidades, elas apresentam grupos de risco, são grupos de risco e apresentam incidência maior para suicídio. A gente vai ver a sociedade ali, né, envolvida, que já seria um passo maior do que a comunidade, porque a gente vai falar de fatores culturais que podem estar perpassando, né, de certas demandas, né, de exigências, de falas acerca do que é sucesso, do que é felicidade, elementos culturais ali também envolvidos, né? E a gente vai ampliando e falando sobre o próprio momento histórico que a gente está vivenciando. Atento a essa realidade, o Centro de Valorização da Vida, mais conhecido como CVV, oferece apoio emocional e atua na prevenção do suicídio. Fundado na década de 1960, é um serviço voluntário e gratuito. O centro atende quem precisa conversar, sob total sigilo e anonimato. Atualmente, 3.500 pessoas, em cerca de 100 postos, prestam serviço voluntário e gratuito 24 horas por dia, durante todo o ano. São mais de 3 milhões de atendimentos anuais. Só no primeiro trimestre deste ano, o CVV atendeu 642 mil ligações. O atendimento pode ser feito via telefone, chat, e-mail e até mesmo pessoalmente. Os endereços estão disponíveis no site cvv.org.br. A gente sabe que todos nós passamos em algum momento das nossas vidas por momentos de extrema fragilidade, por momentos de dor, por momentos de dificuldade que não há nenhum problema na gente pedir ajuda quando a gente não estiver bem, né? O ideal é que a gente peça, porque ninguém precisa passar por uma dor, um sofrimento, algo tão difícil sozinho. Então é importante ela buscar ajuda, ela ter alguém em quem confiar, alguém com quem contar, para que ela possa encontrar ali mecanismos de se sentir melhor e de estar melhor. Portanto, se precisar, peça ajuda. Toda vida importa. Fique agora com mais notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho sediou o 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O evento teve o objetivo de incentivar a construção cooperativa do sistema de precedentes e de ampliar a comunicação entre os tribunais e órgãos do Poder Judiciário. Curso sobre normas internacionais do trabalho também foi realizado no TST. Promovido pela Organização Internacional do Trabalho, o treinamento buscou aprofundar o conhecimento sobre as convenções internacionais como forma de garantir relações trabalhistas justas, dignas e seguras. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, a Justiça do Trabalho realizou o Seminário Nacional da Aprendizagem Profissional. O evento, transmitido pelo canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho no YouTube, abordou ações e iniciativas sobre o tema.
O Tribunal Superior do Trabalho e a Embaixada norte-americana realizaram um encontro para debater as condições de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos. A Aliança dos Trabalhadores para um Futuro Equitativo reforça a parceria inédita firmada no ano passado entre os dois países para promover o trabalho digno. Na ocasião, os presidentes Lula e Joe Biden trataram de assuntos como a cooperação para estimular empregos de qualidade e a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Já está no ar mais um episódio do videocast Vozes da CLT. O ministro Amaury Rodrigues aborda o tema responsabilidade subsidiária da administração pública. Entre outros pontos, ele destaca os encargos trabalhistas gerados por dívidas de empresas prestadoras de serviços. Ela é uma forma de responsabilizar patrimonialmente quem não é o devedor principal, mas acaba sendo, por assim dizer, um garante. Para assistir ao episódio completo, é só acessar o nosso canal youtube.com/TST. Bom, o Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na semana que vem. Tchau!